comparando o futebol varziano e o futebol profissional, eu acho que o feeling da diferença é só o treinamento, o cotidiano do dia a dia que o atleta profissional vive. Joguei com ele, cara. O Walter era um cara tecnicamente fora da curva, cara. O Jorginho, ele consegue tirar o melhor do atleta. Ele consegue fazer você pensar com a mente dele, com aquilo que ele quer. A ideia de jogo que ele tem, o atleta consegue desenvolver. Cara, eu acho que ainda é uma incógnita o Neymar, sabe? Né? Assim, a gente torce tanto pra que ele performe bem, né? Porque a gente pensa no... Nós também. acho que todo brasileiro torce, né? Porque a gente pensa na seleção brasileira, na Copa do Mundo. Só que eu acho que o que falta pra ele mesmo é essa mentalidade, sabe? Comportamental. Salve, salve, galera! Estamos aqui de novo, mais um episódio do nosso querido Várzea Executiva. Obrigado pela participação de vocês, obrigado pelo carinho, obrigado pelas mensagens. Podem mandar mensagem, não precisa ser só elogio, a gente aceita a crítica também. Hoje estamos trazendo mais uma surpresa super legal para vocês. Acho que das nossas visitas até agora é a surpresa mais jovem. Então vamos trazer uma visão da Jovem Guarda, especificamente da Várzea, que eu vou deixar para o Salgueiro apresentar para vocês com cuidado. Vamos nessa, Salgueirão. Vamos junto mais uma vez. E aí, audiência, obrigado mais uma vez pela presença de vocês sempre que possível. Divulguem, porque o nosso programa tem interesse mesmo de divulgar não só a parte de futebol, mas a parte de comportamento, relacionamento humano e o mundo empresarial. Hoje nós vamos falar com uma pessoa muito interessante, que acho que vai trazer muita informação para nós dentro do futebol. É o William Amorim, que ele hoje se transferiu para a Várzea, mas ele foi um jogador do São Caetano. Durante quanto tempo, William? Joguei 2 anos no São Caetano. 2 anos no São Caetano? E foi uma etapa, assim, que você comparando com hoje, né, é uma etapa, assim, mais sofrida, hoje está mais tranquilo. Como é que você vê essa transição? Bem-vindo, William. Obrigado. Eu queria agradecer a oportunidade de estar com vocês aqui, batendo esse papo aqui, cara. Dizer que é um privilégio estar perto de vocês aqui, compartilhando alguma coisa. A gente que é privilegiado. Sobre a passagem no São Caetano, cara, eu vivi 2 extremos lá no São Caetano, né? A gente foi campeão da Série A2, subindo pra Série A1. Foi naquela época. Foi naquela época. E no ano seguinte, na Série A1, a gente com muita dificuldade financeira, São Caetano vivendo com os problemas que já tinha na época, de longo tempo, sem dinheiro, né, com salários atrasados. A gente acabou caindo, né, da Série A1 para 2 de novo. E aí, de lá em diante, São Caetano tá na Série A4, né, do Paulista agora, que refizeram a A4, na verdade, né? Era só A3, depois era B1 e agora voltou a ser A4, né? Tá. E você enxerga, assim, uma diferença muito marcante para você? Porque essa transição, naturalmente, traz assim, primeiro o profissionalismo, depois para a Várzea, né? Sim. E nós que jogamos na Várzea até hoje... Nascemos na Várzea. Nascemos lá, raiz, né? E você sabe bem disso, né, William? O jogador que nasce na Várzea, na raiz, ele é mais robusto em termos de pegada, de raça, né? E você vê diferença para você, em termos assim, psicológicos. Eu estava lá no profissional, hoje eu estou na Várzea. Como eu me vejo hoje, pensando que eu fui um profissional e hoje estou na Várzea? É um momento assim, mais tranquilo do que era. Antes a pressão era maior, talvez, porque você tinha lá o profissionalismo, a cobrança. Hoje, um pouco mais tranquilo? Hoje eu enxergo assim, é um pouco diferente, porque quem se cobra hoje na Várzea sou eu mesmo. Então, quem faz o meu treinamento sou eu, quem se cuida sou eu. Então, é diferente de você estar num clube que você tem que ter aquela disciplina de treinamento, né? Que você precisa treinar, que você precisa se alimentar bem, descansar. Hoje, quem se cobra em relação a isso é eu mesmo que cuido disso, né? Da minha parte de alimentação, descanso, treinamento, né? Porque, assim, também... comparando o futebol varziano e o futebol profissional, eu acho que o feeling da diferença é só o treinamento, o cotidiano do dia a dia que o atleta profissional vive. Porque ele se dedica àquilo, né? Ele vive para aquilo. Então ele precisa descansar, ele precisa se alimentar para performar na hora do jogo. O atleta de várzea é outra, né? outra, porque o atleta de várzea ele tem outras preocupações também, né? A maioria dos atletas tem outras profissões no meio, né? Então, assim, ele trabalha, ele tem os seus afazeres e quando tem um tempo para treinar, ele treina. E se o atleta de várzea hoje não tiver essa disciplina, cara,
fica difícil para render em alta performance, né? Porque a gente vê a várzea evoluindo cada vez mais, né? Impressionante. Muito. E a parte física, acho que do futebol, ela tá gritando hoje, né? Tanto no profissional quanto na várzea. Sim. Então, se você não se preparar, você não consegue render, né? Aonde quer que você vai jogar. É impressionante essa visão, se me permite. Gente, eu sou da várzea, mas de 50 anos atrás. Você jogar bola com 12 anos, estou com 67, faz 55 anos que eu jogo bola na várzea. E eu venho de um tempo que a gente está até falando com meu filho esses dias, que a gente não tinha disciplina nenhuma. O pessoal entrava no campo fumando cigarro, jogava bituca na grama e pisava na bituca. E entrava tomando uma cachaça, ia lá, jogava, saía, aí daqui a pouco vinha outro jogo. E isso era a várzea antiga. Isso era o que a gente vivia. Acredito que você também. Sim. E eu vejo você falar isso, que o pessoal hoje se preocupa com a preparação. E eu vejo uma coisa na várzea de hoje, não vivo mais a tua faixa etária, vivo uma várzea mais velha, que não mudou muito em relação ao passado, mas que fala de remuneração, que fala de te dar uma condição de viver só de futebol de várzea se você quiser. É isso? Você consegue viver só da várzea se você quiser? Sim, consegue. Eu tenho muitos amigos que só vivem da várzea, né? Eles se preparam durante a semana e o final de semana deles é aquela correria louca da várzea, né? Tipo a tua? Tipo a minha, como você mesmo falou, que a remuneração hoje ela é muito alta, né? Eu acho que a várzea, ela inflacionou muito. Acho que o futebol, o cotidiano todo do futebol, ele inflacionou, né? Você vê o futebol de profissional pagando valores exorbitantes, né? A várzea, dentro da sua limitação. Dentro da sua limitação financeira, mas ainda é um valor que as pessoas conseguem viver do esporte, viver da várzea. Né? Cada um, às vezes o atleta, ele deixa de trabalhar em uma empresa para se cuidar e no final de semana... Para poder jogar no final de semana, cara. Nossa, é um cenário... Eu tô adorando esse papo nosso, porque eu nunca tinha tido essa oportunidade de conversar com alguém que está vivendo essa... Nós tivemos aqui recentemente o Estevão, né? Que, não sei se você conhece, ele faz narração de jogos da várzea, tem um canal no YouTube. Que legal. Muito legal, muito. Ele esteve aqui com a gente, falamos muito de várzea, mas não tivemos essa visão do jogador. E eu que venho daquela várzea, a gente jogava naquela época, tinha vontade de jogar num determinado time pela camisa. Nossa, que aqui é o time do bairro, ou é o time da comunidade. E hoje não, hoje você tem a opção, vou jogar nesse aqui que paga melhor, ou vou jogar naquele lá que dá uma estrutura melhor. Então, eu me atrevo a dizer que houve uma profissionalização da várzea, se comparado com aquele amadorismo que a gente vivia no passado. Eu jamais jogaria nessa várzea. Hoje. Porque eu nunca treinei, rapaz. Eu fui começar a treinar com 50 anos de idade, porque começou a dar as dores e os problemas. A gente jogava de manhã, jogava de tarde. Eu ia falar um pouco antes, quem é da várzea, que está nos acompanhando, vai lembrar dos festivais. Você deve pegar muito festival. Pô, festival era um dia de êxodo que a gente tinha. Você chegava 8 horas da manhã com um par de chuteira, jogava 3, 4 partidas. Porque jogava num time, aí o outro era um amigo que chamava também, o outro chamava também. E hoje, você tem que estar treinando com o time, você tem que estar junto com os caras. Então, eu estou absolutamente impressionado, surpreso. Não tinha visto ainda a várzea com esses olhos. Então, eu queria até provocar, pegando o gancho que o Wilson falou, nessa época nossa aí, a gente fazia jogos, aí foi assim uma coisa mais elitizada, um festival e tal, né? Mas no dia a dia, no final de semana, os jogos a gente ia jogar em lugares assim, em campos, não é só o campo de terra, o campo de terrão era normal, era o básico. Mas é campo que passava uma carroça no meio, você tinha que parar para a carroça passar. No meio. Tinha árvore no meio. Nós falamos outro dia, né, de um campo que tem ali na Radial Leste, né, que foi feita uma ponte ali, e faz anos isso aí, e eles tiveram que cortar um pedaço. Então, na ponta, assim, esquerda lá do campo, eles arredondaram. Então, o escanteio é redondo, entendeu? E tem esse campo e está lá ainda. Sim. Então, eu queria, assim, até trazer esses dados, até para você falar um pouco dessa coisa raiz. Né? Você, como profissional, naturalmente, você já estava no outro patamar, mas antes de você chegar ao profissional, eu queria saber, você jogou... Você era várzea também? A várzea. Então, na verdade, quando eu comecei no clube da Mercedes, né? Eu comecei com 8 anos de idade, na época a Mercedes tinha um campo que era um terrão, né? Mas, assim, eu lembro da minha infância sempre jogando em terra. Terrão. Sempre. Até meus 15 anos de idade, sempre terrão. E aí da Mercedes eu migrei, que eu fiz eu fiz a minha base no São Paulo, aí eu comecei a ver que o futebol era um pouco diferente, uma estrutura melhor, né? Que eu joguei no São Paulo em 2005, foi quando fundou o CT lá em Cotia, né? O São Paulo já estava, era uma visão profissional diferente.
Tá. Campos melhores, roupas melhores. Mas quando eu comecei, cara, era só terra. Eu comecei na terra também. É, né? É legal isso aí, né? Uma Bons coisa tempos, né? Essa história é pra contar. Agora, William, me fala uma coisa. Quando você percebeu que você ia ter que parar do profissional, né? Migrar do profissional para a várzea, vamos falar assim. Você migrou direto? Eu tô já parando, vou preferir ir para a várzea ou não? Aconteceu, estou preparando para parar, vou ter que parar porque não está dando mais. E aí, depois é que você viu na várzea uma oportunidade. Na verdade, eu não parei de uma vez com o profissional e migrei direto para a várzea. Eu fiz o que muitos estão fazendo aí, muitos atletas que jogam em alguns clubes aí profissionais, quando tem um contrato pequeno, que encerra o contrato, ele usa a várzea como uma válvula de escape, né? Tá. Para fazer uma renda extra, para cuidar da família. Complementar a renda dele. E aí o meu processo de migrar do profissional para a várzea foi desse jeito. Eu tinha contrato ainda em alguns clubes, quando estava encerrando, que eu tinha oportunidade de jogar em alguns times de várzea que já tinha convite, eu ia jogar. Dá pra dar uma escapada. Exatamente. E aí, quando eu fui ver, eu já estava dentro da várzea. E aí eu parei que ele falou, isso é a melhor migração que tem, porque foi natural. Exatamente. Isso que eu ia comentar com você. A migração dele não deu para dar aquela tristeza de pendurar não teve ruptura. Você não pendurou a esteira. Exatamente, exatamente. Eu não parei e fiquei sem saber o que fazer. Eu já estava no futebol de novo, inserido dentro do futebol de várzea, mas é o futebol, né? Pro lado profissional, que estilo de treinador que você gostava mais? O estilo. Boa. Vamos falar assim, porque tem vários estilos, né? Sim. Tem aquele treinador assim, mais quieto, mais passivo, e tem aquele que é cobrador, que é mais grosseiro até. Qual é o estilo que você mais gostava? Cara, o estilo que eu mais gostava é de um cara que cobra, do cara que tira o melhor do atleta. Eu tive o prazer de trabalhar com o Jorginho, que foi da Portuguesa, foi do Palmeiras. Eu trabalhei com ele no Água Santa. Ele tava sábado agora no Anhanguera. E ele tem esse estilo. O Jorginho jogava muito. Hein? Jogou no Atlético Mineiro. Jogava. O Jorginho, ele consegue tirar o melhor do atleta. Ele consegue fazer você pensar com a mente dele, com aquilo que ele quer. A ideia de jogo que ele tem, o atleta consegue desenvolver. Então eu gosto de treinador que cobra, de treinador que tira o melhor do atleta, né? Não adianta você ter um diamante e você não lapidar ele. É claro. O Jorginho tem esse feeling, essa visão de montar um time competitivo, de cobrança muito alta. E se você não tiver um psicológico bom, você não consegue performar com ele. Agora eu vou fazer o contrário, né? Não precisa nem de citar nome. Quando é para elogiar, tudo bem, mas se é para alguém que... deixa aqui. Algum treinador, algum estilo de treinador que você teve que fala, putz, isso aqui eu não gostava por causa disto. Sim, também. Alguma situação que você dá como exemplo. Sim. Eu sou de uma época que o reduzido estava começando muito. O campo pequeno, 2 toques, um treino mais dinâmico, ele estava começando. E ainda eu tinha muitos treinadores que eram muito viciados em coletivo. Então, às vezes, deixava a gente fazer quase 90 minutos de coletivo. Dava 2 tempos de coletivo e aquilo é maçante pro atleta. É ruim. É maçante, porque assim, você gosta de jogar, mas dá 60 minutos de treino, aquilo já começa a ficar muito longo, entendeu? E assim, quando você o rendimento já cai. porque você não consegue treinar os 90 minutos como você joga os 90 minutos. O jogo é totalmente diferente. Claro. Então você precisa se preparar forte para você jogar esses 90 minutos. E um campo reduzido, ele exige muito mais do atleta. Você pega muito mais na bola. A sua respiração, sua oxigenação, ela tá muito mais lá em cima. Sim. Então, eu gostava de trabalhos nesse estilo. Quando ficava um trabalho muito longo. Maçante, aquilo fica muito cansativo, eu já não gostava. Eu tive treinadores mais antigos que davam só coletivo. Só coletivo. Isso que você está falando me trouxe à cabeça, que aliás o contexto aqui do nosso programa é justamente essa analogia que a gente faz do futebol com o mundo corporativo, fora o terceiro tripé, que é comportamental. Você falou uma coisa agora que me trouxe na minha cabeça as nossas famosas reuniões de empresa. Sim. O que você falou do coletivo longo é exatamente a mesma percepção que eu tenho de uma reunião longa. Eu tenho na minha cabeça, com tantos anos, 50 anos de janela, e não sei se os colegas aqui que estão me ouvindo vão me concordar, a reunião hoje em dia, com o celular, com todas as distrações que você tem fora, com todas as ocupações, se passar de 2 horas, no primeiro minuto da segunda hora, ninguém está mais ali. Não. Mesmo que fisicamente estejam lá. E olha que você foi ainda bem otimista. Pois é, e eu vejo gente ainda hoje que faz reunião de um dia inteiro. Faz reunião de meio-dia. Então, assim, volto a insistir, cada um tem o seu jeito, não tem certo, não tem errado, eu sempre falo isso aqui. Nós não temos uma pretensão de ser dono da verdade,
Mas eu recomendo àqueles que estão nos ouvindo e que gostam de reuniões longas, estou usando aqui o argumento que o William trouxe, mas que revejam. Dá uma olhada na sua volta, veja na reação corporal dos participantes da reunião, veja onde estão os celulares, porque passou de 2 horas, a efetividade da reunião despenca. Despenca. Então é uma analogia que eu aproveito o teu comentário, é igualzinho que você falou do treino. Ficar 2 horas treinando não te leva em lugar nenhum. 30 minutos, talvez bem feito, te dá um resultado muito melhor do que 2 horas fazendo coletivo. Tanto é que hoje muitas empresas usam reuniões em pé. Né? Isso. Né? Que é justamente não precisa exagerar também. Pra não dispersar? Não, para resolver logo. Você relaxa muito. Em pé vai cansar, então vai acabar logo a reunião. Tá todo mundo cansado de ficar em pé, né? Pessoal mais objetivo, resolve mais rápido. É uma estratégia, tal. Mas pensando nessa questão técnica, estilo de liderança que você citou, você sempre ouviu falar, nós sempre ouvimos falar, né, de que jogador derruba técnico. Aquela coisa, quando forma lá uma panela, um grupo quer derrubar o técnico, eles conseguem derrubar. No profissionalismo, a gente sempre ouviu falar isso, né? No amador deve ter um pouco disso, talvez não no mesmo nível do profissional, eu acho mas deve ter um pouco disso também, né? O pessoal está descontente, aí pressiona e vai cair. Você viu isso, passou por isso ou sabe que isso existe, mas não viveu isso? No profissional vivi isso. No profissional vivi muito isso, né? Até porque você convive muito mais com o treinador, né? Todos os dias você tem treino, às vezes 2 períodos, de manhã, de tarde. Então, às vezes, quando um trabalho não tá gratificante aquilo ali pro grupo e todo, sempre tem aquelas picuinhas, sempre alguém levanta alguma ideia, né, contrária. E eu já vi jogador derrubar treinador, sim. Na várzea, não. Na várzea eu não vejo isso. Na várzea o respeito é maior, cara. Até porque o convívio é menos. Né? Você convive com o treinador no dia do jogo. Né? Você pode até não concordar, mas você é remunerado para aquilo, então você tem que ficar na sua. E tem uma comunidade por trás de tudo aquilo, um presidente, uma diretoria. Então você tem que. Eu vejo que na várzea o respeito é muito maior. E no profissional você chegou a ver assim a coisa formada por panelinha mesmo. Por exemplo, o estilo desse técnico aqui, ele é agressivo, ele não respeita o jogador, então os caras começam a queimar ele. Teve situação assim? Teve situações desse jeito mesmo, né? Porque eu acho assim, é muito difícil, né, para um treinador lidar com 30, 35 atletas. São 35 mentes diferentes, né? São 35 criações diferentes. Sim. Então, assim, alguns conseguem respeitar, outros não. Outros são mais revoltados com certas situações que o treinador, né, toma. Outros não, outros conseguem respeitar, se pôr no seu lugar, porque o treinador é uma hierarquia maior dentro do clube, né? Dentro vindo de cima para baixo vem presidente, diretoria, treinador e os jogadores. Então, assim, eu sempre tenho um ou outro que levanta isso. E se você não tiver uma personalidade formada, uma opinião formada quanto àquilo, se você gosta ou não gosta, muita gente deixa se levar, né? E eu acho assim, a maioria ela sempre vai conseguir derrubar a minoria. E no profissional eu já vi isso de perto. Bom, em empresa isso acontece, né? Mas é mais difícil derrubar um chefe. Sim, derrubar sim. Mas, por exemplo, no aspecto do time, já não respeitar muito o gestor. Sim. Né? Porque é um gestor agressivo, ele não sabe ter o time nas mãos, né? E no futebol a gente sabe que quando o técnico é bom, ele consegue ter o time nas mãos, tem muito mais chance de ganhar os jogos, de competir bem, né? É o contrário de que se ele é um cara que ele não tem o time na mão. Exatamente. Até, deixa eu te fazer uma pergunta. Quem pergunta aqui é ele, mas às vezes eu não, nós dois. Eu afundo na dele. Então aqui é tudo na paz aqui. Aqui é o Corinthians, tudo inteligente. Você pensa em ser treinador um dia? Não, treinador de futebol não. Eu também não. Apesar de, assim, eu consigo ter uma leitura de jogo muito boa. Eu enxergo isso desde que eu jogava. Eu consigo identificar situações dentro do campo que poucos atletas conseguem. Mas às vezes até eu vejo... Desculpa te cortar, mas é uma coisa legal. Você falou que pretende ser treinador, mas se você tem essa capacidade técnica, você tem um cara que é o que comunica, que tira um pouco você da frente, você a visão, sabe? A estratégia, você tem a estratégia, né? Sim. Você enxerga o jogo. Sim, eu consigo enxergar muito rápido. Isso é um feeling que acho que é até um dom, né? Você aprendeu, Exato, jogando. E o que te incomodaria a não ser técnico, já que você tem toda essa visão técnica? Cara, eu acho que o dia a dia do futebol, cara. Eu passei e vivi isso muitos anos da minha vida. Eu sei como que é um consumidor ser um treinador, um jogador, né? O consumo de tempo, né? Hoje a minha prioridade é outra. Então, acho que o tempo, cara, o tempo que consome mesmo, acho que por isso que eu não seria treinador de futebol. Né?
Você acha que hoje é mais chato o futebol? Hoje do que antes? Hoje é mais chato? É. Sim, com certeza. Hoje é muito mimimi, né? Eu sou de uma época ainda que pegava e futebol era rasgado, né? Eu acho que o futebol, acho que assim, a tecnologia tá aí para ajudar, até certo ponto também, porque ela também atrapalha. Muito. Né? Eu acho que assim, uma entrada desleal, uma cotovelada, eu acho que o futebol não tem mais espaço para isso. A sociedade não tem mais espaço para isso. Né? Acho que a deslealdade não tem mais espaço. Mas eu acho também que hoje em dia você se dá... Vou dar um exemplo tem muitos lances que antigamente não era nada. Segue o jogo. E hoje em dia é aquela picuinha, porque vira notícia, porque... Não, e falação. Exato. Picuinha de falação dentro de um jogo de futebol. Exato. É normal, né? Ficou chato. É normal. Não, você deve ter, eu não sei se é na tua geração. Eu considero a gente 2 gerações diferentes, né? Na minha geração, o cara falava alguma coisa que você não gostava, você lá dava um soco na cara dele, literalmente. Aí sai um pau, quebra, às vezes voltava pro campo, às vezes não voltava. Meia hora depois, tá todo mundo no boteco tomando cerveja. Impressionante. Porque ficava dentro das 4 linhas, né? Hoje não. Hoje vai pro jornal, vai pra justiça. O próprio Vini Júnior, a gente até usou o exemplo dele aqui num episódio anterior. Tudo que é exagerado, na minha opinião modesta, não é bem-vindo, sabe? Tudo que é moderado vai bem. Você exagerou em qualquer coisa, até comida. Você comer muito faz mal, correr muito faz mal, tudo que é muito faz mal. E eu acho que ele exagerou demais essa coisa de defender um gênero, defender uma posição. Tá colocado, todo mundo sabe o que é a posição. Não precisa toda hora, todo jogo, ele ir lá e fazer uma graça e reclamar e apontar o dedo pros caras. Ele tá perdendo a razão. Sim. Quando a gente compara, tem vários vídeos de jogos antigos, né? Vamos dizer, Brasil e Argentina, né? E você vê lances lá que Nossa, você fala, cada pegada. Deus, cara, não era nem expulso. O cara dava uma tesoura assim, o cara não era expulso. Lógico que a gente não acha interessante voltar a ter que ser concordo. A pancadaria, porque aí o futebol acaba. Mas vamos pegar um ponto de equilíbrio nisso, né? Não precisa ser essa pancadaria, mas também não pode ser esses milindres todos. Eu acho que é esse o ponto que você está dizendo, essa coisa que ficou chato, né? E outra coisa que eu vejo também, aí é outra pergunta, lá vou eu no teu lugar de novo. Pelo menos eu percebo isso. O futebol brasileiro, em especial, a gente falou de chato e mimimi. E se eu fosse ranquear, na minha modesta opinião, eu vejo 2 motivos principais que tornam o futebol muito chato. Número 1 é o jogador artista, que é essa ideia do Neymar. O cara hoje cai no chão, não sei se você vai concordar comigo, primeira coisa que ele faz é pôr a mão na cara. Ele tomou um pontapé no tornozelo. Mas ele cai, põe a mão na cara, que é pra simular uma cotovelada, ou então dá uma pirueta, planta 2 bananeiras, que é pra tentar envolver o juiz. E número 2, que mesmo com o advento do VAR, você vai na Europa, o juiz vai ver o VAR. Os jogadores, cada um na sua, deixa o cara ver o VAR. Aqui não. Vai os 22 atrás do juiz, como se ele fosse mudar de opinião. Para tentar influenciá-lo, né? Para tentar influenciá-lo. Eu queria ouvir a tua opinião de uma geração que é depois da minha, se você concorda com essa chatice que eu vejo no futebol, ou se você tem outros motivos pelos quais o futebol Eu concordo plenamente. Eu vou até pegar um gancho no que você falou sobre o comportamento do jogador europeu, né? Eu acho que isso é muito cultural. Eu acho que o brasileiro, ele é muito de querer dar o jeitinho brasileiro, né? E assim, o cara tá indo no VAR, ele tá aí, vai ver a imagem. O que tem que ficar em cima, sabe? Pô, às vezes é um lance tão claro. O VAR brasileiro também demora 10 minutos para você decidir um lance. Na Europa tá passando o replay, quando você vai ver o jogo já tá rolando. E assim, o árbitro tomou a decisão, tá tomada. Ele é autoridade ali dentro do campo. Não tem como ele voltar atrás no que ele tomou de decisão. Eu acho que falta isso, sabe, pro brasileiro também. Fica um jogo melindroso, de muito mimimi, sabe? Uma choradeira de um lado, uma choradeira do outro. Cara, e quem comanda o jogo são os árbitros. Eu até concordo que aqui no país precisa de uma profissionalização maior dos árbitros. Só que assim, o jogador ele também tem que respeitar a autoridade lá dentro do campo, né? Eu vi o último jogo do Santos e Botafogo, como que o Neymar agiu perante o árbitro, né? Chamando o árbitro de fraco, não deu sossego, que eles são muito ruins. Eu até estava comentando com a minha esposa sobre isso. O Neymar, ele tem que ser ele é um ídolo brasileiro, ele é o capitão do Santos Futebol Clube, ele é o capitão da seleção brasileira. E como que ele faz isso perante um árbitro que, teoricamente, é menor que ele, dentro da profissão?
mas é um ser humano igual a ele. Nós podemos chamar que quando ele faz isso, tá dando uma carteirada, né? Exatamente. Eu sou o Neymar, você não é nada. Mas aí falta respeito com o árbitro, com a autoridade que conduz o jogo. Então eu acho que é isso que falta pro brasileiro em si. Então. Né? Você começa a comparar o europeu com o brasileiro, é isso que falta. A cultura aqui é isso aí. Você tocou num ponto fantástico. A gente já falou sobre isso aqui. Obviamente, eu não quero generalizar, e não é todo mundo que é assim, mas o que eu acho que falta no futebol brasileiro, principalmente com a garotada, uma certa garotada que vem da base, é a educação básica de família. Aquela... Você deve ser igual eu, como era. Se eu não chamasse o mais velho de senhor, eu tomava um tapa na boca. Até hoje, se eu cruzo pessoas mais velhas, eu não consigo chamar de você, eu chamo de senhor. Não estou dizendo que precisa ser exagerado, mas essa coisa de chamar alguém de senhor mostra um certo respeito. Você não vê ninguém chamar ninguém de senhor hoje mais. E estou falando de geração dos meus filhos, agora estou com netas, inclusive. Volto a insistir, não é que isso represente algo, mas é uma simbologia interessante de respeito. Então, chama de você, não tem problema, mas a educação tem que prevalecer. E eu vejo a garotada de base, muitas vezes, sub-15, sub-17, às vezes a gente gosta de futebol, né? Às vezes está passando, você vê Chimbica da Serra com Coroinha da Vila, se para assistir o jogo, não tem problema. E você vê a garotada desrespeitando o juiz, desrespeitando o companheiro, desrespeitando... O próprio, você falou de Neymar, no próprio Santos, na época do Dorival, você deve lembrar, uma cena antológica dele, que o Dorival tirou ele, foi lá ofender o cara, falou um monte... E ele ganhou a briga e o Dorival foi embora. Então, pegar o gancho do Neymar, então, já que você falou dele, do Santos. Na sua visão, como santista... Legal. Nós estamos falando do Neymar, que é uma figura diferenciada. Ele é diferenciado mesmo, né? Ele está acima da média em termos de técnica e tal. Mas o comportamento, eu tenho até dó dele, porque eu acho que ele não teve preparo para lidar com toda essa emoção aí de ser o protagonista que ele é. Como você está vendo a volta dele para o Santos? Ou, de repente, a Índia. Você pode ver o lado do marketing, que existe, é lógico, é positivo, tá? Mas como você está vendo no geral? Cara, eu acho que ainda é uma incógnita o Neymar, sabe? Né? Assim, a gente torce tanto para que ele performe bem, né? Porque a gente pensa no... Nós também. Acho que todo brasileiro torce, né? Porque a gente pensa na seleção brasileira, na Copa do Mundo. Só que eu acho que o que falta para ele mesmo é essa mentalidade, sabe, comportamental. Como você tocou num gancho aí, né, da molecada que não respeita mais os mais velhos, a gente vê discutindo com o árbitro, com o treinador. Pô, imagina um moleque de 14, 13 anos vendo o seu ídolo fazer isso. Ele vai replicar aquilo que o seu ídolo tá fazendo. Então, o que eu acho, a responsabilidade de um cara desse tamanho, ela é muito grande. Então, acho que ele deveria repensar, né, nesse caso, nessa situação, do que ele representa para as crianças, para as pessoas mais novas, né? A gente que é mais velho, não. A gente não concorda com aquele ponto que ele faz, né? Porque eu, como santista, eu não posso falar que ele tá certo. Ele deu um pontapé no zagueiro, tomou um cartão. Depois ele foi expulso, que ele meteu a mão na bola. Foi. Com toda razão, o árbitro fez certo. E aí ele ainda quer humilhar ou falar algo do árbitro. Cara, eu como santista, eu fico triste de ver uma situação dessa, de um dos maiores ídolos nossos, né? Acho que nos últimos 10, 15 anos, né? Eu acho que falta isso pra ele. Mas eu enxergo que, assim, ele ainda tem muito a dar. Mas eu acho que tem... Ele precisa querer mais. Então, mas sabe como é que eu vejo isso, William? Na minha área de atividade, comportamento humano, eu vejo muito ele como uma pessoa que não teve a preparação psicológica comportamental lá atrás, adequada lá atrás. Tanto é que ele é hoje tratado como um moleque. E ele se veste como um moleque. Percebe que ele não amadureceu, não amadureceu. Ele só aumentou a idade. Ele envelheceu, mas não amadureceu. E eu acho que por trás dele, ou em volta dele, tem muito parasita. Eu uso essa expressão muito quando eu vejo um grupo de pessoas que estão ali só aproveitando. Eu chego a ter compaixão por ele. Mas você está defendendo uma pessoa que tem esse comportamento? Não, ele não teve preparo emocional para lidar com o que ele está lidando. Pô, você imagina, ele é quantos anos ele está? 33 anos. Pô, a fortuna dele é de 6 bilhões. Cara, o cara tem uma fortuna de 6 bilhões com essa idade. Com 33 anos. O que mais ele quer da vida? Nada, ele não tem mais propósito, não tem mais objetivo. Então ele tem que ter alguém em volta. Eu sinceramente, na minha visão, eu afastaria o pai dele. Minha todo visão, mundo tem essa impressão. É o que passa. O passo é que é uma pessoa que está vendo, ele vê o filho, ele não vê o filho, ele vê um cifrão assim. Porque, deixa ser,
coloca o filho para ser tratado, ele precisa ser tratado emocionalmente. Ele não tem preparo para lidar com essa carga. Porque de nós que estamos fora, é fácil julgar, né? Falar assim, pô, o dinheiro que ele tem, com a fama que ele tem, pô, melhora a sua cabeça. Vem sozinho não consegue, William. Não sei a sua visão, mas cara, você tocou num ponto aí que pra mim é crucial. Vou falar até um pouquinho de mim agora. Opa, agora ficou mais legal. Cara, eu tinha uma mente muito fechada e eu tive que começar a fazer terapia pra mim ver como que o meu cérebro funciona. E eu acho que você tocou num ponto crucial. O Neymar não sabe como o cérebro dele funciona. Ele tem atitudes de menino. Ele tá replicando o que ele fez com o Dorival lá atrás. Sim. Agora. E todo mundo acha bacana. Ele replica em todos os lugares. Enquanto ele não parar pra se cuidar, pra falar assim, cara, a minha mente funciona de tal forma. Ele não se conhece. Né? Ele acha que ele é aquele menino de 10 anos atrás. Ele se veste como um menino. Adolescente. E ele não é mais um menino, ele é um pai de família. Mesmo que ele tenha 4 filhos com 3 esposas diferentes, cara. Eu acho assim... Ele é um pai de várias famílias. Exatamente. Aí todo mundo fala, pô, ele é um baita de um pai. Eu acho que ele não faz mais do que a obrigação dele. Um homem, quando coloca uma criança no mundo, ele tem que cuidar, ele tem que zelar pelaquela vida que não tem culpa nenhuma. Claro. Só que assim, você não pode falar que é um comportamento normal de um cara de 33 anos, ele replicando aquilo que ele fez lá atrás. Verdade. Você tá entendendo? Bem colocado. Então, assim, eu acho que ele ainda... A mentalidade dele ainda é de um menino imaturo. Mas eu vou fazer a comparação do que você falou. Eu lá atrás era com a mente fechada. E aí eu tive que me conhecer. Exatamente. Né? Que é isso que você conhecer a minha mente. Legal isso aí que você falou. Vou fazer a comparação. Ele parou lá no tempo, né? O famoso menino Ney, que até hoje é um menino Ney, continua sendo menino Ney, né? Ele parou no tempo. E ele não enxergou isso. Aí volto para você. Qual foi o disparo, o gatilho que disparou em você? Fala, puta, eu preciso me conhecer. Ajuda. Cara, na verdade, eu busquei ajuda tarde. Acho que tarde, assim, nunca é tarde, mas eu acho que... Não. Eu busquei uma ajuda pra mim melhorar dentro do meu casamento. Porque, assim, acho que com as distrações de hoje, muita tela, muito celular... Cara, eu vivia dentro da minha casa, do lado da minha esposa, e não conseguia dar atenção, não tava lá. Ela conversando comigo, a minha mente estava longe, por essas distrações. E eu falei, cara, eu preciso mudar como homem, como chefe de família, sabe? Não foi nem em relação ao futebol. O futebol é uma consequência daquilo que eu faço para me ajudar hoje. E assim, quando eu busquei essa ajuda, que eu consegui destravar algumas coisas na minha vida, eu vi que era possível. O que pra mim era muito difícil, de estar num lugar, trocando uma ideia com os amigos, e estar ali, prestando atenção, de ter conversas profundas, eu não tinha, eu era um cara muito raso. Que você tava falando e eu tava concordando e acabou. Sei. Sabe? E aí eu acho que é isso que falta pras pessoas de hoje em dia, né? Eu até vi uma entrevista trazendo pro futebol agora, o Romário fez uma pergunta pro Danilo, lateral da seleção que tá no Flamengo. O Romário perguntou qual que é a diferença do jogador europeu pro jogador brasileiro. Ele falou, tecnicamente eu achei que o europeu era melhor, mas eu jogando aqui hoje eu vejo que não é. Mas a diferença do jogador europeu pro brasileiro é a mentalidade. Por que a mentalidade? O europeu ele consegue se concentrar durante os 90 minutos e desempenhar aquilo que foi pedido para ele. O brasileiro não. O brasileiro eu vejo que ainda tem as distrações, que a torcida gritou mais alto, que um torcedor soltou um foguete. Fazer uma graça. E aquilo prejudica durante o seu desempenho daqueles 90 minutos. Uma falha que você tem é um gol que você tomou, uma classificação que você deixou de classificar. Acabou. E assim, eu acho que é isso. Mudou o foco, sabe? Mudou a minha mentalidade, a minha presença de estar no lugar. Eu vejo duas vertentes hoje em todos esses jogadores famosos, especialmente os brasileiros. Uma é a do jogador propriamente dito, que só a fama dele como jogador já seria suficiente para desvirtuar a cabeça. É que a grande maioria desses caras, por causa das mídias, redes sociais, viraram pop stars. Lógico. O Neymar é um, o Vini Júnior é outro. Então o cara tem uma outra vida. Se você olha já que nós estávamos no Neymar, vou usar o exemplo dele, mas poderia usar outros. O Cafu foi assim também, quando não tinha mídia. Ele criou lá no Jardim Irene, tem entidades lá de caridade, coisas que ele fez. O Neymar, não sei se ele ganha mais dinheiro no futebol ou fora do futebol. Pra dizer a verdade. Eu acredito que mais fora do futebol do que no futebol. Não é? Onde ele põe a mão, vira ouro. O que ele quiser. O Ronaldo Fenômeno é outro. Mas já parou, e quando o Ronaldo Fenômeno parou, a mídia ainda não era tão forte como é hoje. Então, ele tem duas vidas para se preocupar, esses caras. A do futebol e a outra. E aí é uma questão de o que você decide, o que você quer da tua vida. Eu quero ganhar muito mais dinheiro, aqui tá dando mais dinheiro? Vou mais lá. Pô, e eu achei, e eu não sou santista, mas eu
eu sou parceiro, né? A gente que cresceu na Várzea, a gente desenvolve um sentimento de parceria. Eu acho que foi, no mínimo, deselegante da parte dele, quando ele estava contundido e o Santos, em vez de disputar jogo importante, ele foi participar daquele jogo, daquele campo preto lá, o lá 7K. No Kings League. Kings League, que ele tá ali, ele tá dando uma força para os caras. Podia ter passado sem aquilo. Eu acho que foi desrespeitoso, no mínimo. Eu fico imaginando o Santista que viu aquilo, falou, pô, o time aqui, correndo atrás do prejuízo, com risco de baixar. O meu maior jogador, ele estava na Kings League, estava machucado. E os maldosos ainda, vocês devem ter visto isso na rede social, num momento em que o Neymar estava mal do carnaval, estava contundido também, estava contundido ele, o Cristiano Ronaldo e o Messi. Aí os caras mostram o Cristiano Ronaldo e o Messi fazendo exercício na banheira, fizeram academia dentro de casa, não sei o quê, e o Neymar indo no camarote participar do carnaval. Então, é o que você está falando. Ele não se preocupa com a imagem dele nesse sentido e parece que gosta, porque isso acaba alimentando o outro lado. Sim, mas que é tão rentável quanto ou mais. Por que acontece isso, né? Aí dentro da parte mais comportamental mesmo. Nós falamos um pouco disso em um outro episódio, né? A gente vai criando personagem. Você vai criando um personagem. Verdade. Você vai ficando famoso, né? Todo mundo te pede autógrafo, é rico, conquista qualquer coisa, então você vai formando um personagem. E aí entra muito a ver com o que você falou, precisa conhecer a sua mente, precisa se conhecer. Porque você se perde na identidade. Quem que é o William? Né? O William é aquele jogador famoso que todo mundo pede autógrafo. Quem é o Neymar? Pô, o Neymar é um popstar no mundo inteiro. Novela. E ele se perde na identidade dele. Ele perde a identidade. Ele não sabe quem ele é, né? Quem ele é. Ele é um personagem. E isso é problemático demais para gerar uma depressão lá na frente. Sim. Porque é um indivíduo que ele não sabe mais quem ele é. Ele é um personagem. E ele precisa manter esse personagem que as pessoas estão lá projetando. Aí é onde ele se perde. Então ele precisa de alguém de fora para puxá-lo. Para orientar, sem dúvida. Como você falou da terapia, tá bom, alguém de fora puxa, vem cá, precisamos fazer um trabalho aqui na parte emocional. E ele não tem isso, ele tem ao contrário, ele tem um pai que olha nele é cifrão. Mas você vê que é interessante, o William, você vê, pelo que você falou, sozinho te deu esse clique e você sentiu a necessidade de buscar uma ajuda. Mas teve algum fato que te marcou? Que você falou agora é legal isso. Sozinho, com certeza foi dele. Mas existe algum fato externo que foi o gatilho que mexeu? O medo de alguma coisa? Vou perder minha família, qualquer coisa assim? Cara, na verdade, assim, o fato teve vários, né? E assim, eu agia tão naturalmente... Você não enxergava? Que não enxergava. Acho que é o inconscientemente, sabe? A gente age inconscientemente. Sim. E acha que é normal, né? Que nem você falou do Neymar, acho que o Neymar normaliza aquilo que ele faz. Isso aí. Porque acho que tem gente que bate palma para aquilo que ele faz. A maioria. Não, você é o Neymar, você pode ir lá no carnaval lá enquanto seu time tá treinando. Isso não pode ser normal. Tá errado, cara. Você tem que ser profissional, você tem que ser exemplo naquilo que você faz. E assim, foi muito da minha esposa pegar no pé, sabe? Cara, tem que ter alguma coisa de fora pra parar. Exatamente. Porque sozinho ele não tava enxergando. O inconscientemente, né? Que a gente agir naturalmente, acha que tá tudo bem. Automático. E o problema tá nos outros, quando o problema tá na gente. Porque a gente sempre tem uma trave no nosso olho, né? A gente enxerga o cisco no olho do outro, mas a trave que tem no nosso a gente não enxerga. É o ego, né? O ego fala, exatamente. Opa, aí eu acho assim, que eu dei um passo pra trás e, pô, cara, me mudei como homem, sabe? Como um pai de família. Você sente hoje a evolução sua e até a vontade de viver melhor do que antes. Porque antes você estava naquele círculo vicioso. Com toda certeza. Hoje você olha para trás e fala, puta, como eu cresci. Com toda certeza, assim, é que nem eu falo para ela, falo para minha terapeuta, parece pouco, sabe? Parece assim que tá conversando com vocês aqui e tá com a mente longe, era o normal para mim. Hoje não, hoje eu tô aqui, converso, sei do que você tá falando, tô prestando atenção, se você me perguntar, eu vou lembrar. E assim, é coisas que não acontecia comigo. Parece besteira, parece pouco, mas é algo que muda a vida da gente, né? E aí, levando para dentro do campo, reflete também. Claro, porque a minha concentração foco, é muito maior. Não tem jeito. Entendeu? Reflete em outras áreas das nossas vidas. E o futebol, a gente que joga, Nelson, e você que tem toda uma história, o futebol, ele tem um poder que age sobre nós, no emocional, muito forte. Quantas vezes em algum jogo você estava lá, um pouco mais tenso, preocupado, abatido, e aquilo interfere na sua performance. Claro. Tem dia que não, tem dia que tudo está pleno, tudo está fluindo. Então o emocional é muito forte no futebol.
Por isso que a gente gosta do futebol como que representa a vida, né? Não, e vou fazer de novo o que eu já fiz aqui, vou repetir, que é esse papel de trazer um pouquinho para os colegas que estão nos assistindo, que estão dentro do mundo corporativo, da carreira executiva. O que a gente está falando aqui é muito importante no mundo dos negócios também. Se você não estiver focado no que você tem que fazer, eu falei de reunião agora há pouco, mesmo dentro de 2 horas, está dentro de uma reunião, está rolando alguma coisa dentro, e você distraiu com o seu celular, ou a tua cabeça foi para outro lugar. Já era, fugiu. Você perdeu. Você perdeu. Alguém falou alguma coisa importante que você não capturou, ou alguém deu uma determinação para ir para a direita, você não ouviu, foi para a esquerda. Então, essa coisa que você está falando é fundamental. E se é que a gente pode dividir com vocês uma experiência do mundo corporativo, hoje se fala muito de burnout, né? A gente está falando de mimimi. Essas coisas não existiam no passado, era depressão, e no passado nem depressão tinha. Achava-se que depressão não era uma doença, era uma frescura, e no fim, hoje se sabe que é uma doença, o burnout é uma coisa séria que tem que cuidar. E muitas vezes é falta de a gente perceber que precisa de ajuda. Eu acho que isso é um momento tão importante. Eu uso um exemplo sempre, que eu falo assim, se eu chegar agora para você e falar, Salgueiro, vai lá e toma uma aspirina. Você vai falar para mim? Para que eu vou tomar aspirina? Eu não estou com dor de cabeça. Entendeu? Então, enquanto eu não tiver a consciência que eu estou com dor de cabeça, eu não vou lá pegar uma aspirina. Sim. Isso é só uma analogia com o que acontece no mundo. No futebol, você sentiu a necessidade na vida de focar mais. E você foi atrás e conseguiu encontrar uma ajuda bacana. Muitas vezes a gente está no nosso trabalho ali, não está indo bem, não está encontrando resultado, não consegue chegar, a gente precisa de ajuda. Precisa ter essa nobreza e essa humildade de entender que precisa de ajuda e procurar a ajuda certa. Não é pecado, mas gente. Você sabe onde a coisa, onde a coisa dificulta, Wilson? Ele falou muito do inconsciente, né? Sim. Ou seja, eu estou tão automatizado que eu não percebo. Inconscientemente eu estou... Você não sabe que você precisa de ajuda. Isso, estou me comportando assim, não percebo. Tá. Aí eu vou para distrações. Você usou a palavra distração também. Porque eu distraindo, eu não olho para aquilo que talvez eu não queira olhar. Para minha dor, né? Isso aqui dói. Se eu olhar para isso aqui, eu vou ter que tomar providência. Eu ainda não quero tomar essa providência. Quando eu atendia consultório, era muito comum ter pacientes que você percebe que ele não estava afim. Ele ia lá querendo um milagre, mas ele não estava afim de mudar, entendeu? Aí eu quero o milagre, quero melhorar, a solução. Mas não quero fazer nada. Quero o resultado, mas não quero fazer nada para isso. Uma coisa meio, um remédio milagroso. E enquanto a pessoa não tomar essa consciência que você falou, não tem jeito. Ela vai ficar na repetição. E as distrações são muitas para mantê-lo naquela repetição. Então, eu não olho, não enxergo porque eu não quero enxergar. Então, você pega o ritmo do Neymar hoje. O ritmo dele é um ritmo hoje de uma pessoa que está completamente automatizada dentro de um personagem e ele não quer nem parar para pensar. Até quando acontece um problema, que aí, no teu caso, foi o disparo que a tua esposa falou assim, você precisa fazer isso. Foi o gatilho que fez a tua mente parar para pensar, puta, eu não quero mais isso para mim. Preciso de ajuda. Mas o gatilho tem que ser de fora, né? Exato. Acho que não chegou o tempo dele. Mas vamos mudar um pouco essa frequência. Você jogou numa época em que a gente teve um ícone aí, até folclórico, né? Bom jogador, o Walter. Walter centroavante? Sim. Pô, joguei com ele. Queria que você falasse um pouco dele. Joguei com ele. Cara, o Walter era um cara tecnicamente fora da curva, cara. Não é à toa que ele jogou. Ele tá voltando agora, aliás, né? Você viu? Não vi. Eu vi ele na televisão, magrinho. Magrinho. Você nem reconhece ele, se olhar. O Walter sempre teve problema com peso, né? Muito. Mas tecnicamente era um cara diferenciado. Jogou base da seleção, Porto, Atlético Paranaense, Goiás. Jogou em todo lugar. O Walter jogou em tudo quanto é lugar. Tecnicamente um fenômeno, cara. Tecnicamente. Mas acho que ele não tinha, assim, o foco de falar, minha carreira, eu tenho que me preocupar com isso. Ele não tinha, Sim, né? ele sempre teve muita dificuldade com peso, né? Então, acho assim, enquanto ele não... Assim, é que a gente tava falando, é o destravar que a gente precisa da mente. É a consciência daquilo que eu preciso abdicar pra me ter ele na frente. Tem um sacrifício. Ele performou, mas poderia ter ido muito mais além na carreira dele. Porque tecnicamente era muito bom. Não é à toa que jogou onde jogou. Então eu tive o privilégio de jogar com ele, um cara, um ser humano sensacional, uma humildade muito grande. É um cara muito simples também, né? Mas tecnicamente o Walter foi um dos melhores que eu joguei. Eu tenho essa percepção dele também como fã, né? De vê-lo jogar no futebol
na televisão, o jeito que ele pegava na bola, ele dificilmente errava um passe. E mesmo o gordo, você vê que ele sabe que nem quando o Ronaldo Fenômeno veio, o gordo, né? Mas você sabe que o cara sabia... Tecnicamente é fora da curva, né? Acima da média, né? Mas eu fiquei curioso em saber. Já que você esteve próximo dele, não sei se você vai saber responder essa pergunta, mas é uma curiosidade que eu tinha. Ele tinha dificuldade com o peso porque ele era indisciplinado ou isso era um problema natural, genético, que ele não conseguia controlar? Acho que as duas coisas. Eu também acho que um pouco de cada. Porque o Walter, ele sempre foi gordinho de sempre, mas nunca deixou de comer uma picanha. Desde sempre. E o biotipo dele já era... Sim, o biotipo dele é um pouco mais avantajado, cara. Então, eu acho que é um pouco de cada do que você falou aí. Né? Ele comia um pouquinho mais, mas também teve sempre a dificuldade de emagrecer. Né? Eu acho que ele tinha que abdicar de muita coisa para conseguir ter uma forma física dele, né? E aí não valia a pena. Na cabeça dele. Na cabeça dele, talvez. Me fala uma coisa, a gente já está caminhando para os finalmente, né? Passa rápido, rapaz, um papo agradável, passa rápido, né? Como você está vendo hoje, e você é um ícone nesse sentido, né? Esses jogadores que estão abandonando o profissional, estão finalizando a carreira e estão indo para a várzea. Você percebe que está crescendo muito esse interesse? Fala um pouco disso. Cara, muito. Eu vejo que... Eu olho até com um olhar de tristeza. Ah, é? Porque assim, a várzea, ela te socorre naquele momento, né? Os atletas, às vezes, têm contratos pequenos em clubes que não pagam tão bem e assim... Não pagam, às vezes. Às vezes não pagam, grande maioria também em clubes pequenos não pagam. E aí eles olham pra várzea como uma válvula de escape do final de semana, que ele ganha o seu dinheiro e acabou o jogo, você recebe, na várzea não tem esse negócio. Então, assim, muitos estão largando realmente o sonho de performar num grande clube ou fazer uma carreira lá fora com longevidade, né? Jogar até os seus 30, 40 anos, que seja. E estão migrando para a várzea muito cedo. A molecada tá largando o futebol profissional cada vez mais cedo. Olha só que com 18, 19 anos, né? Ganha mais na várzea. Exatamente. E assim, eu olho com um olhar muito triste, sabe, cara? Porque eu vejo muita gente na várzea com potencial de jogar profissionalmente. Basta querer, basta se dedicar e abdicar, né? A gente tem que abdicar de algumas coisas para conquistar outras. E assim, não dá pra você abraçar o mundo, não dá pra você jogar profissional e várzea. Ou você joga na várzea, ou você joga no profissional. É uma escolha, né? Entendeu? Fazer, né? E aí, assim, eu olho com um olhar muito triste, porque eu vejo muitos amigos, conheço muita gente que tá nessa transição. Infelizmente, não da várzea pro profissional, mas sim do profissional pra várzea. Mas predomina, então, o contrário, do profissional para a várzea e não da várzea profissional. Predomina mais. Predomina ao contrário. Mas tem alguns casos Tem alguns casos ainda que estão saindo do profissional para a várzea. A gente teve 3 casos agora. Não, ao contrário, da várzea para o profissional. Da várzea para o profissional, teve agora 3 casos. Amigos que jogam na várzea, fizeram um campeonato catarinense, uma primeira divisão, muito linda, e se empregaram, conseguiram. O Gui Lobo, qual a idade deles, o Estevão falou isso. Eu vi o Estevão falar isso no programa dele. Sim, 3 se empregaram em 3 times grandes. O Mendes, acho que tem 27 anos, está no Havaí. Ele citou, né? Ele citou esse o cara Renan, o Renan é um beiradinha, não sei quantos anos tem. O Renan também é novo, acho que deve ter uns 25, 26 anos. Se empregou no Figueirense. E o Gui Lobo é um volante que, eu joguei contra ele, a gente bateu até um papo dentro de campo, teve um confronto entre Verônia e Existente. Eu tava pelo Existente, ele pelo Verônia, um time lá de Ermelino Matarazzo, um time grande da várzea. E a gente batendo um papo ali e ele já não queria mais jogar o profissional, cara. Ele teve a oportunidade de fazer um catarinense aí, de uma primeira divisão muito bom. E tá no Criciúma, cara. Eu fiquei super feliz, ele deu uma entrevista super emocionado quando foi a apresentação dele, falou da mãe, da história dele, agradeceu a esposa, caiu em prantos. E assim, você vê que ainda tem pedras a ser lapidadas na várzea. Eles viraram um pouquinho mais tarde, com 25, 26, mas ainda há tempo. Quando eu vejo esses moleques de 18 largando o futebol profissional, um futebol de base pra jogar a várzea, não que assim, cara... Eu acho que o papel se inverteu, né? A gente tem que sair da várzea pro profissional, né? E não ao contrário. Mas eu acho que é isso, que a várzea te socorre, sabe, cara? E eu acho que eles estão pensando muito no momento, sabe? No momento agora. E eu acho assim, a gente tem que pagar um preço pra colher lá na frente. Eu acho que ainda dá pra ter esse feeling e saber o momento certo de fazer ou não fazer. Essas gerações, inclusive... mais atuais, elas não querem fazer tanto sacrifício assim. Então, por isso que talvez predomine essa coisa de eu não quero tanta pressão, vou jogar na várzea que é mais tranquilo. Não, mas posso fazer outra analogia também, muito interessante? No mundo corporativo não é muito diferente. Tem uma rapaziada mais jovem chegando no universo corporativo, recém-formado, que faz um MBA, que tem uma sorte de ter uma carreira acadêmica um pouco melhor, o cara já começa a fazer as exigências dele para entrar numa certa empresa. É verdade. Você tem home office? Quanto tempo eu vou demorar para virar gerente? Dá pra fazer quanto híbrido? eu ganho? Não, mas eu quero ganhar o dobro.
E aí não vai. Tem não tem retaguarda resiliência, de alguma né? forma. Tem A resiliência deles nenhuma. é baixíssima. Então, aquela galera... E isso cria uma geração. Eu estava vendo recentemente essa conversa na TV, inclusive, que me causou até assim como você, eu fiquei triste também. O cara dizendo que a gente hoje está criando uma geração, essa turma... Cada um tem uma letra, né? O Y, geração o Z, o M, sei lá qual é a geração que o cara está falando. Mas uma rapaziada jovem que está recém-formada agora e que não tem resiliência, é o que você falou, não tem resiliência nenhuma e já quer entrar ganhando o que o presidente ganha e se deixar que sentar na cadeira do presidente e está fraca. E não tem qualificação para fazer isso. Sim. Se as empresas se renderem a esse movimento, o risco, olha que interessante, o risco de você criar um universo de empresas fracas é enorme. Porque você não tem cara com experiência, cara que é cascudo, cara que tem... Futebol é a mesma coisa. Não dá para comparar a tua experiência com um moleque de 18 anos. Tanto de vida como de futebol. No mundo corporativo é uma coisa. Um cara trabalha 20 anos, foi escalando lá, era assistente, depois virou analista júnior, pleno, sênior, supervisor, conseguiu uma gerência depois de 10, 15 anos. Esse cara tem um valor, pô, esse cara construiu isso. Sim. Aí vem um garoto de 20 e poucos anos que saiu da faculdade quer sentar na cadeira do cara. Então, mas você sabe que eu vou fazer até agora um contraponto sobre isso. O que o Wilson falou é realidade, acontece muito, mas também tem aquela pessoa que está lá há anos estagnado, Sem dúvida, não busca crescimento nenhum, e ele quer ganhar mais e acha que a empresa não está reconhecendo ele. Aí chega um jovem, com muito preparo, verdade, cheio de vontade, em pouco tempo passa à frente dele. E ele não se conforma, porque eu sou tanto tempo aqui, mas você paralisou no tempo, você não evoluiu. É o que eu falo, né, da pessoa olhar pro outro, né? A gente tem que olhar pra dentro de si, né? Claro. Pô, o que eu preciso melhorar? Eu tô aqui há 10 anos, mas eu preciso melhorar, cara. Eu preciso me atualizar. Aí vem um menino voando, com 20 anos, cheio de curso, cheio de preparo. Pô, ele vai passar você, cara, se você ficar estagnado no seu lugar, né? Então, assim, a gente olha pro outro, mas não olha pra si mesmo, né? Então, acho você vê que acontece as duas coisas, né? O Wilson falou de aquela pessoa que está chegando agora já quer sentar na janelinha, como dizia o Romário, né? E tem aquele que está lá faz tempo e fala, aqui eu já estou garantido, então ele já está acomodado. Ele não evolui mais, ele não busca. Frase que a gente usa muito no mundo corporativo, isso chama-se zona de conforto. E eu tenho até ajudado algumas pessoas nas mentorias falando muito sobre zona de conforto. Que assim, se você tá, esse cara que você mencionou, está 10 anos no mesmo lugar, está estagnado. Se ele está feliz, está atendendo as aspirações dele, o dinheiro que ele ganha paga as contas, sobra um troquinho, crio minha família, não quero mais dor de cabeça, não quero ter que trabalhar até 10 horas da noite, eu não quero um chefe mais chato me enchendo. Se ele está na zona de conforto por opção, eu dou meus parabéns. Ele escolheu, que é o que você falou, de se conhecer. Agora, a grande maioria que eu conheço está em zona de conforto por falta de conhecimento. Cara, esse cara que você falou, pô, eu tô aqui há 10 anos, ninguém me dá uma oportunidade, mas você também não faz nada para merecer. Sim. Então ele tá na zona de conforto, mas não sabe que tá na zona de conforto. Ele só precisa entender. Não se conhece. Mas ele só precisa entender uma coisa, só. Se eu fiz a opção de ficar aqui porque é mais tranquilo, eu tenho que saber que eu pertenço e que eu tô aqui numa corporação que talvez ela queira mais de mim. E eu não posso achar que, mas eu escolhi isso para mim. Tudo bem, mas você não consegue mais jogar nesse time. Falando num time, você quer jogar em time grande ou time pequeno? Eu quero jogar em time grande. Tá, então você sabe que aqui a pegada é outra. Pressão, torcida, não sei o que lá. Se você quiser jogar mesmo time grande, você vai ter que se preparar. Agora, o cara não se prepara nada e quer continuar jogando no time grande. Não vai jogar. Vão tirar ele. Tô dando 10 passos para trás. Isso aí é lição de vida, né? É pra vida, é pra tudo que você quer fazer na vida. É isso aí, tenho que me preparar. Sei lá o que você vai fazer, tenho que me preparar para poder apresentar resultados, senão vou me frustrar. Sim. Vou me frustrar. Bom, a gente está nos finalmente já. Pô, que pena. Queria saber se você tem algo que você gostaria de falar que passou na sua cabeça e, de repente, na nossa dinâmica aqui você não conseguiu falar, ou deixar uma mensagem importante, que você passou algumas coisas muito interessantes de vida, de mudança de mentalidade, de tomada de consciência, que para nós isso aí é fundamental. E então você pode falar o que você sentir que é um recado que a gente estaria dando para muitas pessoas que estão em situações parecidas, ou vão estar, ou já tiveram. Sim, eu acho que para deixar um recado para pais, né, de crianças que jogam futebol, né, para que o menino de 10, 11, 12, 13 anos, que eles não coloquem a pressão de um atleta em cima dos filhos que ainda são crianças. Né? Porque eu vejo muitos meninos com essa idade, muitos novos, que os pais
coloca uma pressão em cima do filho que ele não tem o suporte para aguentar. Então eu vejo muitas crianças precoces querendo largar o futebol. Eu acho que o futebol, ele com 9, com 10, com 11, até 13 anos, ele é um lazer para a criança. Ali ele tem que ser educativo. Ele tem que ser para a criança saber respeitar o coleguinha, para a criança saber respeitar o professor. E não que os pais coloquem essa responsabilidade que eles não têm ainda. Eles não têm responsabilidade. Eles não sabem se eles querem ser jogador de futebol ainda. Eles jogam por lazer. O que ele falou legal. Às vezes o pai projeta no filho um sonho que ele tem. Exatamente. Você não sabe nem se seu filho quer ser aquilo. E às vezes o filho nem tem futebol para jogar. Exatamente. E fica lá alimentando essa ilusão. Exatamente. Aí o pai se frustra e ainda frustra a criança. E ainda faz uma criança fraca, uma geração. Você não está formando um homem forte, você está formando um moleque. E aí quando ele tiver os 20 anos, você não adianta você culpar ele porque seu filho não quer trabalhar, porque seu filho não quer estudar. A culpa foi sua. A culpa é do pai. Né, que colocam responsabilidades, né, nas crianças que elas não têm maturidade para suportar. Então o recado que eu deixo é isso, cara. Que deixe seus filhos serem crianças. Né? Quando eles souberem o que eles querem da vida, com 15 anos talvez, que é muito novo ainda, aí sim, cara, aí você começa a lapidar o seu filho. Aí você começa a dar um treino de força pro seu filho, aí você começa a conversar com o seu filho. É isso que você quer, cara? Então tá, o pai tá junto com você. Porque às vezes a gente vê o pai falando para um menino de 11 anos, cara, faz isso, faz aquilo, você tem que treinar. Não, ele não tem que treinar, cara. Ele não tem que treinar. Ele não pode perder essa etapa tão importante de ser criança, dessa infância. Né? Exatamente. Que mensagem maravilhosa. Muito legal sua mensagem. Obrigado. Pô, bom, pra gente finalizar mesmo, né? Qual foi o jogador que você achou assim mais diferenciado? Que eu tive a oportunidade de jogar junto? Isso. Cara, eu tive a oportunidade de jogar com o Oscar, cara. Tá no São Paulo aí. A gente fez uma base junto. O meia? O meia. Cara, um cara inteligentíssimo. E voltou agora, né? Voltou agora. Sempre teve esse biotipo magrinho, mas era um cara que dava 2 toques na bola, que enxergava onde poucos enxergavam. E eu acho que não foi à toa, né? Que ele performou do jeito que performou, Copa do Mundo. Jogou muito tempo na China, fez sua vida lá também. Sempre foi desse jeito, um cara simples, pé no chão. Assim, ele não perdeu a essência dele, sabe? Você jogou com ele onde? Na base de São Paulo? Joguei com ele no São Paulo. Puta, que legal. Muito legal. Wilson, estamos finalizando mais um episódio. Pois é, com tristeza no coração, eu ficava aqui mais 1 hora conversando. Gente, eu diria para vocês, William, muito obrigado pela tua presença. Foi um episódio riquíssimo, eu acho. E eu diria que de todos os que a gente teve, eu acho que foi o que mais a gente se aproximou do comportamental. Nós falamos muito de comportamento, falamos muito de buscar ajuda. Agora, a tua mensagem final, então, foi a cereja do bolo, que eu fico até arrepiado, porque se vocês puderem captar as mensagens que foram passadas aqui, esse nosso episódio, com a alegria que nós fizemos e com o carinho que nós fizemos, acho que nós vamos ficar realizados. Muito obrigado por estar com a gente, mais uma vez. Siga a gente nas redes sociais. Em breve teremos novos episódios para vocês. Salgueirão. William, foi realmente sensacional a mensagem de vida que você deixou, porque você foi um testemunho disso, né? Você olhou para a sua vida e falou, pô, o que eu quero para minha vida não é isso aqui. Eu quero me conhecer, quero sair dessa inconsciência aí automatizada e viver uma vida mais saudável. Então isso é uma mensagem que serve para todo mundo, para a molecada e para quem de alguma forma está vivendo um pouco isso, fala, pô, eu estou nessa história também. Acho que essa dica foi boa. Obrigado, William. Eu que agradeço, o convite de cada um de vocês. Que Deus abençoe, que vocês prosperem. Que esse podcast aí alcance muita gente aí. Amém. Muito obrigado. Tchau, obrigado, gente. Obrigado. Compartilhe. Abraço a todos. Abraço.